Fala galera do Fute-Mesa, tudo bem? RG na quarentena de volta, série Personagens. Hoje nós vamos bater um papinho com Luciano Barcelos. Esse é da antiga, só não é mais antigo do que eu. E aí, Luciano, tudo bem? Como é que tá? Cara, tudo certo aí. Primeiramente aí quero agradecer aí o convite, né? Pô, me sinto ali lisonjeado por eu estar participando. Eu que não sou um botanista tão bom assim, né, cara? Então, no universo de um monte de botanista que não joga nada, para mim, porra, é uma satisfação muito grande ter sido convidado aí para falar um pouquinho aí com vocês. Tu sabe que essa série não tem nada a ver com jogar bem, né? Essa série aqui o cara tem que ser ou carismático, ou engraçado, ou folclórico, e aí acho que tu te enquadra bem nisso aí, né? Vamos ver. Não, pode ser, pode ser. Eu acho que aí eu consigo atender um pouco, mas, cara, brincadeiras à parte, assim, mas já vi muitos, assim, muita gente boa aí que passou por aí, falando em futebol de mesa, né? Muitos campeões tiveram aí. Cara, eu tô contente aí por poder contribuir, né? A gente vivenciou tanta coisa junto aí no Botão. Eu comecei um tempo, depois parei, mas aí tô de volta. Então tá, nós estamos nessa pandemia aí inusitada, né? Então até para registro, para daqui a uns anos a gente vai poder ver isso aqui e lembrar que a gente viveu esse período absurdo, né? Tudo confinado, sem poder jogar e várias outras restrições. Então, Luciano, nós vamos começar. Eu não vou começar lá onde tu começou a jogar botão, vou começar onde tu começou a jogar a regra gaúcha, que aqui a gente fala é da regra gaúcha do nosso universo, né? Onde é que tu começou a jogar a regra gaúcha? Onde é que foi teu primeiro contato com essa regra? Quem te levou? Como é que foi esse começo aí? Conta um pouquinho aí para nós. Cara, então assim, só para dar um contexto, né? Bom, obviamente eu comecei não na regra gaúcha, né? Comecei, pelo que eu tenho na memória, assim, em 87 eu comecei a jogar botão em casa, sozinho, panelinha ali no chão. Entre um canto ali do carpete, do parquet, eu joguei botão panelinha. 88, 89, eu conheci o Toledo. E aí a gente começou a jogar botão assim. Já era puxador que falava, né? Mas a gente jogava toque-toque. E isso em 88, 89. Eu ia na casa dele de tarde, a gente jogava toque-toque. E em 1990 a gente fez um campeonatão lá na rua, que a gente era a rua que a gurizada toda frequentava lá. A gente fez a Copa do Mundo de 90. Tu vê, né? Hoje olha para trás nesse mês, tá fazendo 30 anos aí, né? E eu me lembro bem, cara, era uma galera, assim, eram umas 20 mesas, tudo dessas de tamanho xalingo, a gente tudo na rua, assim, jogando, tabela da Copa do Mundo mesmo. E isso. E aí começou a minha transição. Aí por 91, cara, Tá, mas onde é a que gente era? disse, Deixa eu te interromper um pouquinho. Onde é que era isso aí? Qual era? Era em Porto Alegre? Qual era o bairro? Quem é que jogava? Tem alguém que a gente conheça que também estava nessa Copa do Mundo aí? cara, isso aí era no bairro Floresta, tá? Em Porto Alegre. Essa rua era a Rua São Carlos. É uma rua daquela turma, cara. Um pessoal assim conhecido que jogava comigo já naquela época era Toledo, o Ismael e o Marcelo Orelha. Ele já estava inserido nesse contexto aí. E aí, quando a gente conheceu o Mimo, cara, foi em 91, por aí, né? Então, é aquela coisa, eu ficou conhecido essa turma, né? Segundo o Edson, era qual é, pai, qual é o cara que anda com aqueles caras? Então, aqueles caras era eu, o Toledo, o Ismael e o Marcelo Orelha. Tu vê, né? O Mimo era. O Edson às vezes colocava o Mimo em algumas saias justas, assim, né? Como é que o Mimo poderia saber quem é o cara que só anda com aqueles caras? Quer dizer, é difícil saber, né?
E o Mimo, Edson, filho do Mimo, né? Para quem não o sabe. Hélio, o Edson, filho do Mimo. E o Mimo Um sempre dos tinha filhos. uma jogada. Isso, isso. E o Mimo, né, cara, na sua, né, na maneira de lidar, tudo dele, quando tinha uma situação assim, uma pergunta que não quer calar do Edson, o Mimo só falava para ele: pô, Edson, tô trabalhando, meu. Aí o cara sabia que podia partir para a próxima, né? Aí assim, mas e aí começou toda a fissura lá de comprar botão no bazar e aí começaram a ver o pessoal jogar ali a regra gaúcha e aí que vocês começaram a jogar então. Cara, assim, ó, minha primeira memória do Bazar Mimo foi o seguinte: primeira vez que eu cheguei lá com o Toledo e com o Ismael, eu acho, porque a gente só jogava botão toque-toque, né? Era os botão menores, já era os botão puxador que chamavam, mas aí a gente subiu lá para ver. E, cara, eu nunca vou esquecer, o primeiro jogo de botão que eu vi foi um clássico, cara, um clássico portenho, que era entre o Zé e o Polegar. E, cara, esse jogo era demais, porque naquele tempo, assim, era difícil, assim, alguém conhecer o futebol argentino, eu digo nós, né? Cara, e a gente vê aquele jogo, porque tinha todo um frisson, assim, de torcida argentina. Cara, era um negócio fantástico, assim. E até o Zé, eu acho que ele, não sei se ele tinha uma deficiência, assim, visual, mas o cara era muito louco. Aí ele, olha aqui, meu garotinho de ouro, meu Edraleixo. Aí ele pegava o botão assim, olhava bem de perto para poder posicionar depois na mesa, depois que ele tinha tomado o gol. Enfim, era uma coisa assim. Mas, cara, para mim, uma coisa que foi assim, cara, me chamou muita atenção a regra gaúcha, essa transição, né? Porque assim, nós víamos num jogo de toque-toque que o botão era, cara, 10-9, 14-2. E, cara, eu achei fantástico aquilo ali, né? Pô, que nem futebol mesmo, um jogo poder ser 1-0, sei lá, poder ter um 0-0. Cara, que no toque-toque tu jamais iria ver isso, né? Sim. E, cara, e aí aquilo ali fascinou, assim, o tamanho das mesas, a questão de ter impedimento. Era um sonho, assim, pô, vamos ter, cara, a gente vai ter que aprender isso daqui, cara, a gente vai ter que, sei lá, começar a jogar aqui nas nossas mesas pequena verde, assim, não tá tendo mais graça, né? E aí depois, cara, a gente começou a modificar os botões, né? Não, peraí, a gente quer jogar aqui. Então, eu me lembro que naquela época o Mimo tinha uns botões que era anelado, que eles chamavam, tinha uns anel embaixo, eram uns botões de acrílico com anel embaixo. E, cara, e o preço, assim, cara, era absurdo. Tipo, 10 botões meu, assim, daquela época, era um botão anelado, né? Sim. E aí eu me lembro que a gente fez algumas negociações, assim, e eu quis, né, tentar fazer diferente. Então eu peguei todo o meu pote de botão e vendi pro Mimo. Tipo, ó, Mimo, eu vou te vender todos os botões que eu tenho, porque eu quero comprar esses botões para novos, né, que o pessoal joga aí para eu poder jogar. E, cara, eu vendi todos os botões meu pro Mimo, assim, num pote. E eu lembro, cara, ele botando a mão no bolso, assim, de uma calça de abrigo, meu. Tirou um mascão, assim, de dinheiro. E começou, cara, e me deu uma nota, assim, que, cara, como se fosse, sei lá, velho, eu ter me dado 20 pila por 50, era uma coisa muito pouca, assim, né? Mas, enfim, aí que a gente começou, acho que entrar ali no bazar e começamos a conhecer e aí começou a fluir, né? Sim, aí teve todo aquele, além desse fascínio aí pela nova regra ali, como tu comentou, tinha mais uma série de outros guris da tua faixa etária que estavam começando esse mesmo processo aí, Quinhos, Diego, Christian, Caverna, Armando, Cabelo, imagina, era uma coisa incrível que aconteceu naquele começo dos anos 90 ali, né? Cara, de fato era. E, cara, muito assim, né? Tipo, quem viveu aquela época sabe, né? Eu falo por mim, né? Mas eu acho que a gurizada daquele tempo também pensa um pouco assim, né?
Então, cara, pega tu, por exemplo, ali, o Cassiano, que eram os caras mais velhos, o Roberto. Cara, tipo, naquela época vocês eram como se fosse, assim, nossos irmãos mais velhos, cara, digamos assim, né? Porque, cara, tinha uma certa diferença de idade e... Só que, claro, tu pegar hoje uma diferença de idade, sei lá, de 10 anos, né? Uma pessoa adulta, já um homem formado, é diferente do que aquela diferença daquele tempo. Então, sei lá, cara, a gente era ali pré-adolescente e eu digo irmãos mais velhos que vocês eram maiores do que a gente. Então, tinha toda essa questão, assim, também motivacional, né? Que aí depois vocês entraram ali e começaram a organizar os campeonatos. Aliás, antes eu queria fazer uma... Cara, eu me lembro de um campeonato, cara, logo que a gente entrou ali, eu não participei, mas, cara, era uma coisa que o Hélio participou, ele elaborou um campeonato que era muito interessante. Se era campeonato, eu não sei o nome, acho que era Copa Robor Mimo, era uma coisa assim, que depois surgiu uma grande máxima do Hélio falando, olha, que para jogar uma Copa Robor Mimo, aqui tem que estar fiado, hein? Mas, enfim, cara, e ele pegava os jogos, cara, da loteria esportiva, aquele dos 13 pontos, cara, e ele fazia direitinho, assim, a rodada para o pessoal dar palpite. Então, o fulaninho vai jogar com o ciclano. Aí tu dava o teu palpite ali, como se fosse um jogo da loteria esportiva mesmo. Cara, e eu achava o máximo isso, cara, porque era uma coisa, assim, interessante. Eu já sabia mais ou menos quem jogava mais ou menos bem, né? Quem não jogava tão bem assim. E, cara, e era uma coisa que nem futebol mesmo, acabava dando zebra, entendeu? Tipo, mas como é que o cara empatou com esse cara aqui? Tinha tudo para ganhar, coisa assim. Então, cara, isso na época me chamou muita atenção, essa organização também de campeonato. E como eu era mais guri, né, cara, e naquela época, essa geração que entrou comigo também era. Cara, mas uma coisa que eu achava fantástico, assim, era tu poder jogar com alguém mais velho, sabe? Tipo, cara, que demais isso. O cara, sei lá, eu não era nem nascido ainda, o cara já jogava botão. E aí agora eu tô aqui jogando com ele, tá? Toda a experiência que o cara tem na mesa, eu posso ganhar, posso perder, enfim. Eu acho importante comentar isso, porque, cara, isso foi um adendo, assim, muito legal, cara, que o botão tinha naquela época e que acho que impulsionou bastante, assim, né? Eu jogar principalmente, mas eu acho que a gurizada também que começou ali comigo. Com certeza, para a Regra Gaúcha, aquele começo ali, o que aconteceu no mínimo nos anos 90 ali foi fundamental para a gente jogar ainda a Regra Gaúcha. Mas o Hélio era um visionário, então, era praticamente um sport bet do botão já daquela época, já. O cara já fazia uma loteria esportiva, apostas no botão já naquela época. Cara, o Hélio é um... Cara, o Hélio tem que ser respeitado, né? Porque tem toda, assim, uma questão do próprio Galalite mesmo, né, cara? O que aconteceu com o Galalite naquela época... Assim, tu é suspeito para falar, porque eu sei que tu não joga com Galalite, né, Felipe? Eu, até particularmente, comecei a jogar mais tarde. Eu volto a falar por mim, né, cara? Eu assim, sempre fui um cara assim, depois eu até posso explicar um pouco mais sobre isso, mas eu nunca fui um cara assim de ponta, de jogar botão, porque, cara, eu sempre... Meu negócio era estar com a galera, era estar zoando, era coisa assim, né? Mas depois, anos mais tarde, quando eu comecei a jogar com Galalite, cara, que eu tive a oportunidade, né? O botão ficou mais barato, o material ficou mais acessível. Cara, o meu jogo melhorou, assim, eu sinto que eu consegui aprimorar coisas que eu não conseguia fazer com acrílico, né? E aí, voltando à importância do Hélio, cara, tinha toda aquela questão da dificuldade das camadas, né? Eu mesmo, aqui mesmo, não sei quem comentou aqui, se foi o Cabelo, que ia viajar com Hélio para comprar camada, essas coisas. Cara, porque era muito difícil mesmo. E eu me lembro uma vez, cara, que a gente estava jogando, eu, o Ismael, assim, o Toledo, a gente era muito arriado, né, cara, com os caras, e veio um cara novo lá que a gente nunca tinha visto no Mimo. E o cara, ele tinha um trejeito, assim, eu tô querendo uma mesinha pra federação, botar uma mesinha na federação, e o cara tinha uns botão, assim, nada a ver, né, cara, uns botão
frau, assim, o cara tinha, né? Aí o cara, assim, eu quero ver se eu falo com o Mimo ali pra dar esse botão pra ele me dar uma mesa pra gente botar na nossa federação lá, não sei o quê. Daí a gurizada, triarreada, né, cara? Eu, Toledo, Ismael, começando a botar pilha no cara. Claro, claro. Não, ele vai trocar. O Mimo vai aceitar essa troca dessa mesa. Vai lá, conversa com ele, tudo. Cara, daí o cara foi lá. E a gente tava na mesa lá de trás. Me lembro que a gente foi atrás, né? Tipo, vamos agora tirar um sarro do cara. Cara, depois, claro, a gente não entendeu aquilo aí. Aí o Mimo pegou, o cara deu um botão pro mim, que era um botão desse tamanho, um botão grande. E falou, meu irmão, eu tô querendo uma mesinha pra federação, tu me consegue uma mesinha pra federação, não sei o quê. E a gente, agora o Mimo vai gargalhar na cara do cara, né? Isso aí não tem valor de nada. Cara, o Mimo olhou o botão assim e falou pro cara, tá, cara, qual mesa que tu quer? Meu, o cara deu uma mesa para um botão que, claro, naquele tempo era galalite que o cara tinha. Então o cara tinha um camadão de galalite, um botão tri-ralado que, tipo, valia uma mesa. Aí a gente vai aprendendo como é que as coisas funcionam. E me diz uma coisa, tu ficou conhecido por jogar com a Portuguesa, a Lusa. Tu sempre foi Portuguesa? Como é que foi? Tu já teve outros times? Tu ainda é Portuguesa? E como é que tu faz? Qual é o critério que tu usa para definir o time que tu vai jogar? Cara, Felipe, assim, ó, brincadeiras à parte, mas voltamos a falar. Cara, eu nunca joguei nada, né? Então, assim, como nunca joguei nada, eu não poderia, né, ter, assim, a audácia de pegar um time bom para jogar, né? Então, eu sempre pensei, cara, eu sou um time pequeno, então eu sou uma Portuguesa, ou eu sou um Bragantino, né? Eu sou aquele time que vai ali, vai se defender, vai tentar um gol, né? Então, a escolha dos meus times foram assim, cara. Como eu não jogo nada, eu peguei um time que não joga nada, né? E eu, inclusive, brinco, assim, com o pessoal não aceito, né? Que nem, por exemplo, a questão do Marcelo Balaca. Pô, eu brinco muito com o Balaca, né? Mas eu digo, cara, tu não é o Barcelona, eu digo pra ele. O cara, eu sou o Barcelona. Não, cara, tu é o Barcelona de Guayaquil, velho. Mas o Barcelona mesmo não é. Um beijo pra ti, Balaca. Ô, Luciano, então, mas tu só usa português, então, ou tem algum outro que tu usa, ou já usou? Cara, assim, ó, eu até eu sempre digo, né? Eu tive duas janelas no botão, tá? E 99 eu saí de Porto Alegre, morei no Rio lá por 1 ano e meio quase que eu fiquei lá. E aí eu tinha uns amigos que eram do Fluminense, cara. Eu ia para as Laranjeiras com os caras lá, coisa assim. E o Fluminense, cara, os caras me deram camisa do Fluminense, tudo. Aí quando eu voltei para Porto Alegre, eu voltei a jogar um botãozinho no Mimo em 2000, por aí, 2001. Cara, e ninguém era Fluminense, porque aí o Fluminense estava na terceira divisão, né? E aí, pô, os caras já tinham me dado camisa, coisa assim, meus amigos. Eu falei, cara, você é o Fluminense, vou adotar o Fluminense. E aí eu jogo com o Fluminense até hoje, né? Na verdade, eu tenho 4 times, mas então, resumindo, foi isso, cara. Foi a Portuguesa eu comecei a jogar e depois com o Fluminense, que é um time que eu tenho até hoje. Legal. Essa aí, dentro disso aí, vamos avançar um pouquinho. Tu é um cara que já jogou com acrílico, como tu mesmo falou, e hoje joga com galalite, né? Então, queria que tu contasse um pouquinho aí como é que foi essa trajetória aí até chegar no... Por que tu prefere jogar com galalite? Quais são as medidas que tu prefere jogar? Como é que tu gosta de botão? É o dito padrão, 44, 5 de altura, caída 9? Ou tu prefere caídas diferentes? E qual é o teu estilo de jogo no fute-mesa? É retranqueiro? Tu gosta de atacar ou tu espera uma falha do cara? Como é que tu diria que é o teu estilo de jogo também? O galalite, para mim, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer com acrílico, assim. Por exemplo, cara, cobrar um tiro de meta com o zagueiro, que o zagueiro vai junto, assim, tu já tenta fazer uma jogada. Cara, eu lembro que isso eu não conseguia fazer com acrílico, assim,
Eu tenho outra tese sobre isso, né? Mas tudo bem. Ah, é? A minha Não, tese tudo é bem. que a minha tese é que as pessoas evoluíram muito, né? Tu joga melhor do que tu jogava, não é por causa do material. Cara, mas aí que tá, eu também, é que muda muita coisa, assim, eu tinha uma cabeça, cara, antigamente, como eu falei, cara, meu negócio não era jogar botão. Eu sempre, cara, até hoje, assim, eu não sei se é verdade isso ou não, tem uma máxima, que parece que foi o Nelson que falou isso uma vez, que ele não teria mais preparo físico para jogar botão. Cara, eu às vezes me sinto sem preparo físico para jogar botão. Porque Sim. assim, e já naquele tempo era assim, cara, eu jogo a primeira partida concentrada, a segunda, cara, a terceira. Meu, passou disso, cara. Eu já começo a ficar sem saco, as pernas já começam a doer, não tem mais aquela. Não é como a primeira, entende? Sim. Então, assim, eu sempre fui um cara que eu nunca levei. Cara, é interessante falar isso. Eu guardo isso pra mim. Eu me lembro que a minha tia, cara, nunca vou me esquecer disso. A minha tia uma vez chegou pra mim, bah, Luciano, faz tanto tempo que tu joga botão, né? Tu tem um monte de botão, tu joga campeonato de botão, mas eu nunca vi tu ganhar nada. Ela falou uma vez pra mim isso, cara. E eu, né? Tipo, por que que eu tô aqui, né? Por que que eu existo? Mas eu sempre fui esse cara, assim, que nunca, cara, dei bola pra isso. Ser focado, tentar ganhar campeonato. Cara, nunca dei o meu... Eu sempre ficava naquele termo, assim, tipo, uma terceira divisão, de repente eu até conseguia jogar. Mas fora isso, cara, aquela coisa, eu tinha um saco, cara, dos caras que levavam a bola para lateral para fazer casinha comigo. Eu ficava, cara, que saco isso. Faz o gol logo, não tenho saco para isso, sabe? Só que assim, cara, eu era um cara folclórico mesmo. Pô, nunca me esqueço, cara, um campeonatão que teve no Gigantinho, que era de tarde que a gente jogava. Eu acho que tu jogava também, Felipe. Que o Hélio organizava. Era um campeonato, cara, demais, assim, de tarde, um monte de cara jogando. E uma vez eu, de galinhagem, eu saí lá pra fora e os caras jogando, e eu peguei uma árvore, cara, um galhão de árvore, assim, e entrei pra dentro do Gigantinho. Cara, e o Hélio, cara, ele não conseguiu entender aquilo ali. Ele, que, meu? O cara entra com uma árvore, meu, dentro do Gigantinho. O cara só pode estar maluco. Então é o seguinte, cara, eu era contramão do pessoal. Enquanto o pessoal, né, sei lá, se aprimorava com aquilo ali, uns acordavam cedo para jogar botão e tentar conseguir alguma coisa. Cara, para mim era estar com meus amigos e fazendo galinhagem, dando risada. Eu nunca fui uma coisa assim tão a sério. Aí, cara, aí tu vai me perguntar o teu estilo de jogar botão. Não sei. Se eu jogo contigo, Felipe, com Cabrito, com Manga, meu estilo vai ser a retranca. Se eu jogo com o Celso Bial, aí eu vou pra cima, entende? Não, brincadeiras à parte, né, cara? Quem sou eu pra falar do Sérgio, do Bial, né? Eu sou um botanista tão qualificado quanto. Mas, enfim, cara, só que assim, o que que acontece? Eu sei, cara, que eu tenho esse rótulo, porque tu é retranqueiro, porque, uma coisa assim, antes disso, eu quero, só para concluir, essa janela que eu falei teve duas situações interessantes, do tempo que eu parei de jogar botão, tá? E depois quando eu continuei. Então, assim, cara, a gente tinha a nossa turma do Mimo ali, sei lá, cara, era o quê? 20, 30 caras que jogavam. E era só essa turma que eu conhecia, eu não conhecia um ambiente externo, não... Embora depois, quando eu fiquei muito tempo sem jogar botão, eu tinha um amigo, cara, que vocês não conheceram, o Rogério Ávila. E eu falava do Mimo, que eu jogava botão, ele tinha uns botãozinhos lá perdidos, e ele sempre dizia para mim, cara, tu não conhece os caras de Viamão, não sei o quê. Tu não conhece o professor Sédio? Mas tu não conhece o Sédio? Os caras lá de Viamão jogam tri bem. E eu, para mim, aquilo, o cara tá... de quem esse cara tá falando, né? Porque realmente eu só conhecia o métier ali do Bazar Mimo, né, cara? Bem, cara, aí quando eu voltei a jogar, que foi lá nesse praiano, para não dizer que foi um praiano, cara, em 2014 teve um dia que a gente se falou e tu me convidou para ir em Canoas jogar, que vocês estavam jogando uns amistosos, assim, tu sempre me convidava e eu nunca podia ir, cara. E aí num dia eu fui, que foi em 2014, cheguei lá e aí joguei um pouco lá, cara, tomei maçaranda de todo mundo, tomei 5-0 do Quinhos.
e não sei o quê. Eu, né, cara, os caras evoluíram demais o negócio. Tá, aí eu fui no Praiano de 2014 jogar. E aí, cara, eu sempre falo assim, isso teve um fator positivo e um fator negativo. O fator positivo, cara, foi essa galera nova que eu conheci, que eu não tinha nem noção. Eu entrei lá e, cara, vi um mundaréu de gente jogando botão, uma sede, um jogava numa sede aqui, outro jogava numa sede ali, e era a mesma regra que eu jogava no MIME. Eu ficava, cara, que fuder isso aqui, cara, uma galera que eu nunca tinha visto, né, cara, que, sei lá, uns eu conhecia por nome, que jogavam no Enio, jogavam no Gigantinho, mas outros eu simplesmente não conhecia. Então, dessa galera nova, cara, assim, cara, eu fiz muitos amigos, conheci muita gente, cara, que é meu amigo até hoje, cara, que eu conheci mais tarde, 2014, sei lá. Vou deixar alguém de fora aqui, mas eu preciso citar o Zecão, por exemplo, um cara que eu conheci, velho, que é um cara fantástico. Tá? O Lauro, um cara também que eu fui conhecer mais tarde, outros. Depois tem o Alexandre, que é um cara que ficou muito amigo meu, que ultimamente eu jogo botando na casa dele, o Alexandre, eu chamo ele de baixinho. Alexandre Costa. O Alexandre Costa. Enfim, cara, uma galera assim que eu não conhecia, cara. O próprio que joga com o Fluminense também, que é irmão do Pedrinho, o Leandro. Pô, o cara é sensacional, cara, sabe? Uma galera, o Ronei, cara, o velhinho Ronei, pá. Então, assim, ó, gente que eu conheci depois, se eu não voltasse a jogar botão, eu jamais teria conhecido essa turma, né? E, cara, e o ponto negativo, assim, falando nisso, né? Não querer, assim, tocar em nada, coisa que todo mundo já sabe, mas, cara, eu me lembro que eu cheguei no Praiano lá e comecei a perguntar, né? Ah, e o fulano não veio? Ah, o fulano não foi convidado. Ah, e o ciclano? Não, o ciclano não veio, não sei o quê. E aí tinha uma racha, assim, cara, grande, que era tudo amigos meus, assim, amigos em comum, que de uma hora para outra não se falam mais. Enfim, cara, coisa da vida. Eu sei que depois que a gente é adulto, assim, muda muita coisa, né? Mas, enfim, era isso que eu queria dizer. Teve um ponto negativo, que foi essa separação de alguns amigos que estavam sempre junto, e o ponto positivo, que foi essa galera nova aí que eu conheci, que eu acabei encontrando, né? Não, mas com relação ao Praiano, que eu organizo, né, e os convites quem faz sou eu, quem decide sou eu, os critérios são meus, não há um racha, né? Tem, assim, uma meia dúzia, isso varia também, não é uma coisa definitiva de pessoas que, por um motivo ou outro, acabam não sendo convidados, né? Não, Mas sim. não é que exista um racha, né? Então, e são muito poucos os que não são convidados, né? Mas não, tudo bem, eu não tem até, problema, Felipe, mas existem outras divisões por outros motivos. O que eu entendo que tu está falando. Agora, a talvez... questão que reclamam, a questão que reclamam do teu jogo, voltando ao botão, né? Não é que tu é retranqueiro, é que tu demora muito para jogar. Que tu leva 30 segundos para dar uma fichada, é verdade? Isso aí ou é muita lenda? Cara, isso aí é o seguinte, ó. É aquela história, cara. Quem fala um conto, né, aumenta um ponto. Então, assim, cara, quando eu voltei a jogar botão, cara, eu troquei de ficha uma época e tal, e cara, não sei quem é que inventou essa história, na verdade, que eu demoro para jogar, mas é aquela coisa, cara. Eu sempre deixo o adversário bem à vontade, né? Porque assim como tem adversários complicados na mesa, que tu pode solicitar um juiz, cara, o cara pode solicitar também um juiz para ficar ali com o cronômetro e ver se eu vou demorar. Mas o mais interessante de tudo, cara, é que eu sei bem, são quase sempre os mesmos que reclamam. Mas, cara, o cara que joga bem, que joga para cima, que joga botão, tu é um exemplo disso, Felipe. Cara, tu nunca falou que eu demorei para jogar, tu nunca falou que eu sou... Então, assim, eu já tinha um amigo meu que dizia, esses caras são chamados os espíritos de poucas luzes. Então, cara, não existe isso. Claro, é aquela coisa, né? Vamos pegar um exemplo. Eu sou limitado, eu sei disso. Eu não tenho... Meu botão não é... Eu não vou te atacar, entendeu? Não é esse o meu perfil.
Só que, cara, ainda mais quando eu voltei a jogar, cara, eu me lembro que eu falava, cara, os caras estão há anos-luz, assim, porque os caras não pararam de jogar botão. Eu parei, mas os caras não pararam, muito pelo contrário, eles intensificaram os jogos dele muito mais, faziam coisas que não faziam lá atrás, né? Que nem, pô, no tempo que eu jogava, cara, era, por exemplo, cara, tinha tu ali, o Cabelo, que eram os caras que se destacavam. Cara, depois quando eu voltei, bom, olha quanta gente joga bem hoje, cara. Se tu pega assim, pô, o Cabelo, nunca mais viu o jogo do cara, mas, cara, quantos cabelos não existe hoje? E é aquela coisa, né, cara? Vamos pegar vamos grenalizar o negócio aqui, tá? Vamos pegar Grêmio Internacional. Os caras foram jogar Mundial de clubes, tá? Contra o Barcelona, contra o Real Madrid. Como é que eles jogaram? Eles saíram atacando esses times? Ou eles jogaram, opa, não, vou me defender, vou jogar por uma bola? Porque, cara, é aquilo, eu não vou. Se eu sair para jogar de igual para igual com alguém que está jogando um tempão e que tem qualidades mais do que eu, cara, é óbvio, eu não vou chegar a lugar nenhum, não vai dar 2 minutos de jogo, já vai tá 2-0, sei lá, 3-0. E, cara, para mim, é o seguinte, é claro que a defesa é que manda, entendeu? E é aquela coisa, cara, não é que eu sempre digo, se retrancar, todo mundo se retranca. Eu não me vejo como um retranqueiro, cara. E eu acho que eu me defendo com qualidade, entendeu? Que é um pouco diferente de tu botar os teus botões todos lá atrás. Parece mais choradeira de quem quer ganhar o jogo de qualquer jeito e às vezes quando encontra dificuldade tem que arranjar um outro motivo. Enfim. Não, mas tudo bem, mas cara, isso pra mim é numa boa, assim, ó, entra aqui, sai aqui, entendeu? Porque eu vejo assim, ó, Felipe, ao mesmo tempo que tu vai pegar um adversário, por exemplo, que joga com um botão pequeno. Cara, é um saco tu jogar com um cara que joga com um botão pequeno. Porque o botão do cara entra em qualquer lugar, o botão do cara... Bom, tu é botonista, tu sabe. Só que, cara, tá permitido na regra que pode jogar com um botão pequeno. Sim. Tu vai pegar, pô, esses tempos joga com manga, que é um puta botonista. Cara, joga com um botão caidoso demais, cara. Pô, eu joguei com manga no praiano, cara. Meu, o cara fazia umas jogadinhas, cara, que assim, o botão dele colado, cara, a bolinha passava, velho. Não existe obstáculo. Aí tu fica, porra, cara, vou jogar com esse cara. Mas eu digo assim, cara, tá na regra, velho. Então eu tenho que jogar com um cara desse, tá na regra. Aí eu te pergunto, eu não posso me retrancar? Tá na regra que eu não posso me retrancar? Então, cara, cada um usa as ferramentas que tem, né? É isso aí. Essa é uma das riquezas da regra. Tu pode ter diferentes estilos e não tem problema nenhum. Tu pode ser defensivo, pode ser ofensivo, pode só trocar a bola, pode jogar com botão miúdo com caída, pode jogar só com grau 9 da porrada, pode jogar com cavador e ficar cavando escanteio para fazer gol de escanteio. É a riqueza da regra e é isso aí, meu. Não vejo nenhum problema. Mas vamos avançar. Aí que tá. Vamos avançar um pouquinho. Tu é um cara que participou de... Eu perguntei isso pro Rigel também. O Rigel também, na entrevista que eu fiz com o Rigel, que foi ao ar essa semana passada, ele também comentou algo parecido com o que tu tá falando. O negócio dele é brincar. Ele tá no botão porque o botão é uma diversão para ele. Também não tem problema nenhum. Essa coisa de ganhar, isso é uma bobagem, porque é só um cara que vai ganhar um campeonato. Mas tu vai ficar preocupado só em ganhar e ganhar, tu não vai conseguir ter um grupo grande ou um monte de gente jogando. Então não tem que ter esse tipo de preocupação. O botão tem que te trazer prazer, diversão, amigos, tempo bom, né? Passar bons momentos, é isso que interessa. Então, avançando, tu já jogou num monte de séries, tu já jogou no Bazar, tu já jogou no Ipiranguinha, tu já jogou na VG, tu já jogou em outras associações aí. Se tu tivesse que assim lembrar um momento assim que as coisas eram, cara, como era bom jogar, vou pegar meu botão, hoje é dia de ir lá na sede tal e jogar. Que momento tu escolheria assim para esse foi o momento, cara, mais legal, cara? Cara, eu sempre digo, né, o que acontece? Isso, por mais que tu jogue numa sede, num ambiente assim diferente do outro, mas mesmo assim tu vai ter afinidade mais com uma pessoa, mais com outra, né? Não é assim,
nada é perfeito, né, cara? Eu sou um cara que, como eu te falei, depois disso eu vi, né, a questão das sedes evoluindo. Eu mesmo joguei na velha guarda lá, que o Edu me convidou, pô, um lugar também bacana de jogar, né? Mas eu sempre procurei, assim, cara, tá em todos os lugares, sabe? Nunca me fechar, porque eu, cara, como é que eu posso dizer assim a palavra? Existe uma certa rivalidade entre as sedes, né? Isso a gente sabe. Só que assim, cara, eu na minha, eu sempre preferi estar cara, tá de bem com todo mundo e ser aceito em qualquer lugar. Então assim, ó, jogar lá em Canoas, quando tu me convida, jogar um campeonato na velha guarda, jogar lá no Mimo, cara, para mim, em qualquer lugar, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, eu vou continuar sendo o mesmo botonista que não joga porra nenhuma, mas vou continuar ali, tá com os... Cara, tá com o pessoal, porque o lance do botão, cara, é muito... Cara, é uma paixão assim que não dá para explicar, né? A gente mesmo fala sobre isso, tipo, pô, a gente tá vivendo aí um século, cara, que é tudo eletrônico, velho. Tu joga um jogo de videogame no futebol, cara, não tem coisa mais real que aquilo ali. E aí, cara, tu jogar um botão, aquela coisa mecânica e cara, mas eu não tenho explicação assim, um negócio é demais, cara, né? Então, cara, eu não tenho respondendo. Eu acho que todo ambiente que eu joguei foi legal, né? Não teve assim, gostei mais de jogar aqui, mais jogar lá. Isso não teve. Só que o Mimo, para mim, o Bazar, Mimo, para mim, é um lugar especial, entendeu? Então eu sempre brinco, né? Que assim, hoje tem muitas sedes, né? Que antes não tinha, para jogar botão aqui e lá. Mas, cara, o Bazar Mimo, para mim, cara, ele é uma espécie de. Como é que eu posso dizer assim? Ele é o banheiro público do futebol de mesa, entendeu? Ele é um banheiro público do futebol de mesa. Porque tu pode jogar em qualquer lugar, mas, cara, lá é aquela coisa assim. Sabe, não sei se tu acompanha filme, mas eu te dar um exemplo no Rock 3, quando o cara ele teve que voltar das origens, que ele não acreditava mais nega. O Apollo pegou o cara para lutar, cara, voltar assim naquelas academias, né, aquela coisa primária, coisa assim. E eu sinto isso quando eu vou no bazar, entendeu? Aquela coisa assim, tu olhar um botonista que tá começando e tu vê o olho de tigre do cara, velho. O cara tá ali num lugar, começando num lugar simples pra caramba, mas que daqui a um tempo ele pode levantar altos voos, cara. Eu tenho um bom exemplo disso, que é o Nicolas, que é um guri que joga botão lá em Canoas. Cara, eu conheci o Nicolas no Mimo ali, com o pai dele, jogando amistoso. Não, Conheci os caras, mal sabiam a regra, assim. Nicolas é de Viamão. É de Viamão. Ah, de Viamão, O... o Nicolas, é. E eu conheci eles assim, cara, tipo, sabe, eu me lembro que quando eu joguei com ele, assim, a primeira vez, eu tinha que dizer, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. E, cara, a última vez que eu joguei com o guri, o cara foi lá no 360, o cara me fez um gol absurdo, com um botãozinho pequeno lá de longe, quer dizer, o guri se transformou num baita jogador, entende? Então, isso, cara, o bazar para mim é o coração de tudo, cara. Beleza, acho que ficou bem colocado aí, é o Porto Seguro, né? É a casa, é a nossa casa, sempre será a nossa casa. E, Luciano, vamos entrar um pouquinho no assunto do Praiano aqui, ó. A gente coloca um banner só ilustrativo aqui, né, para fazer o tema aqui, que é o nosso canal, né? Estamos aproveitando aí essa quarentena aí para trocar uma ideia aí. E tu é um cara que, como tu mesmo falou, tu viveu as duas fases do Praiano, né? E elas são fases bem distintas, né? Não teve aquele começo lá em Capão com toda aquela euforia e aquela gurizada aquele êxtase todo, né? Em função do que estava acontecendo, era tudo novo, né? E depois tu também pegou essa fase já em Torres, já com o pessoal mais maduro, uma diversidade enorme, né, de gente de tudo que é canto, um outro clima. Então,
queria que tu colocasse um pouquinho aí qual é a tua relação com o praiano, as tuas lembranças, né? Daquele em Capão, esse. Em Capão tu aprontava muito, né? Lembro de uma lá que a gente jogava o primeiro e o segundo praiano em Capão, eles foram jogados dentro do hotel, na parte física do hotel, onde era o primeiro, onde era a sala de jogos, né, ao lado da piscina, e o segundo, nós, como já foi um pouquinho maior, a gente colocou mesas no lado do salão de jogos e do outro lado da piscina, onde era o café da manhã. E me lembro que estava todo mundo jogando, cara. E tu não tinha feito gol nenhum, acho, a tarde inteira, ou o fim de semana inteiro. E quando tu fez o gol, tu te atirou na piscina, saiu do jogo e te atirou na piscina. E teve uma outra que tu te atirou na piscina com a placa da propaganda do almoço. Que era uma coisa assim, ó, buffet livre e o preço ficava girando na piscina do hotel. Uma coisa muito louca. Não. Cara, o seguinte, tu tá sendo um pouco generoso com esse negócio que o cara ficou uma tarde sem marcar gol. Não, na verdade é o seguinte, Felipe. Eu joguei 2 praianos e não fiz nenhum gol. No terceiro praiano eu fui fazer o meu primeiro gol, cara. E era uma coisa assim, eu já sabia jogar, mas, cara, eu não sei se eu não levava tanto a sério. E, cara, eu me lembro uma vez, cara, num desses praianos, o segundo, eu acho que eu não fiz gol, que eu peguei um cara no grupo que não conhecia, assim, o cara, não sei de onde é que o cara veio, entendeu? Mas ele nunca viu o cara jogar botão. Era como se tu pegasse uma ficha e desse pro Edson, filho do Mimo, jogar. Todo mundo sabe que o Edson não joga botão. Esse cara, ele também não jogava. E, cara, aí eu errei 2 faltas contra esse cara, tá 0-0, errei 2 faltas contra esse cara. E, aí tomei um gol do cara. E eu, vou perder pro cara, não sei o quê. Aí eu tomei o segundo gol do cara. Eu perdi de 2-0 para um cara, assim, que nunca jogou botão na vida, velho. E aí né, aquela coisa. E aí o Toledo era um cara que tava sempre comigo e ele sabia que eu não tinha feito gol, né? E ele se arriava, eu fiquei 2 anos, cara, sem jogar, sem fazer um gol num praiano. Cara, isso aí é... Recorde. Não, é recorde, né? E aí essa história da piscina foi o seguinte, aí era um jogo que era a última fase, cara, do jogo, e eu não tinha feito gol ainda. E, cara, foi o meu primeiro gol no praiano. Só que, assim, eu já tava desclassificado, não tinha pra onde ir, mas eu fiz o meu primeiro gol. E, cara, eu me lembro que eu tava jogando ali embaixo, cara, e eu, gol! Daí eu não pensei 2 vezes. Cara, dei 2, 3 passes e, pum, me atirei na piscina. Cara, isso aí foi um lance, assim, que... o pessoal não queria mais nada, né? O próprio Mimo, cara. O Mimo... Tu via que o Mimo achou uma situação engraçada mesmo, cara. É quando ele tirava o óculos assim e chegava a enxugar os olhos, porque, cara, aí é que ele tinha achado engraçado. E o cara, ele, pra ele, essa história aí, o cara adorou, E teve uma outra também, cara, que eu achei, foi muito louca também essa história. E isso já foi num praiano de 2002, se eu não me engano. Ele foi em Capão, mas foi numa espécie de depósito, cara. Não era no hotel mesmo. Era um shopping, não sei o que, de fábricas. E naquele espaço a gente utilizou para jogar botão. E, cara, e coisa minha, assim, de palhaçada, eu ia jogar com um cara que eu nunca tinha visto cara na vida. E nisso, cara, tinha um fio, assim, de luz pendurado, né? Assim. E eu perto da minha mesa. E aí, antes de jogar com o cara, eu peguei, tinha aquele fio, assim, pendurado, e eu na minha cabeça que ele era um microfone, né? E eu nem conhecia o cara, daí aquele fio pendurado, e aí eu comecei assim, pois é, não, vai ser um jogo difícil, mas vamos lá, a turma tá preparada, vamos dar o melhor. Beleza, e aquilo ali passou, né? Não dei mais bola para aquilo ali. Cara, e aí um dia eu tô indo no Mimo, assim, entrei no Mimo, tinha uns caras que eu nunca tinha visto, aí o cara me viu e falou: é ele! É aquele ali, Mimo, que eu tô te falando, é aquele que conversou com as tomadas, não sei o quê. Eram uns caras lá de Charqueadas. Cara, o Mimo não queria mais nada, cara. O Mimo passou uns 2 anos sem ele me via. Cara, porque o Mimo é o seguinte, né? O Mimo, ele tinha uma máxima. Eu não sei se ele tava de bom humor, o que era. Mas para algumas vezes, eu não era o Luciano pro Mimo. Eu era o Lúcio. Lúcio. Aí o seguinte, cara, o Mimo ficou anos
Ó, o cara que fala com as tomadas aí, meu. Ó, Lúcius que fala com as tomadas. E aí essa galera, esses caras das tomadas, cara, eles eram de Charqueadas. Parece que era Ricardo, um deles. Eu sei que era uma turma muito gente fina, assim, velho. Enfim, cara, veio agora na minha cabeça essa história. Então, assim, que moral da história, né, cara? Eu era aquilo ali, eu tava ali para jogar botão, mas na verdade eu tava ali para zoar aquela coisa. O praiano para mim era zoação, velho. Era bar do Remy, era jogar bola pelado. Lembra dessa, Felipe? Porque eu acho, uma vez a gente jogou bola pelado, cara, em Capão, cara. E eu nunca vou me esquecer, porque se a gente tá jogando botão, se eu tô aqui gravando esse vídeo é porque eu gosto de futebol, tu gosta de futebol. A gente está no país do futebol. Agora, tu levar uma bola para ponta e fazer um cruzamento pelado, meu amigo. Não. Isso não tem preço, né? Vamos esclarecer um pouquinho. Não é bem assim a história, né? Porque teve uma que foi todo mundo para a praia e uns tentaram fazer jogar pelado, ou semi-pelado, de cueca, sei lá. E acho que ficou eu, o Coelho, o Luke B e o Cassiano, acho, numa esquina, só olhando. E, cara, isso aí vai dar porcaria, não tem jeito, né? Porque já passavam pelas ruas com gritaria, cantando, e as pessoas saíam na sacada e vão parar, vão para casa. E não deu outra, né? Não deu 5 minutos, veio um carro da polícia e Da polícia, é encosta verdade. todo mundo, não sei o que, e, cara, e tinha uns 2, 3 de cueca, com as mãos para trás. Aí quem tava do meu lado, não me lembro se era o Cassiano, se é o Coelho, e aí, cara, tu vai ter que ir lá para resolver esse troço. Aí eu tive que ir lá e, aí me apresentei lá como advogado, não sei o quê. Não, deixa que eu vou cuidar disso aqui. Sim, justamente. Então faz o seguinte, leva todo mundo embora pro hotel e se eu ver um na rua, eu vou levar pra delegacia e tu é o responsável. Ele já pegou meu nome, não sei o quê, cara, é um fiasco. Se a gente for contar só a história de praiano, a gente vai ficar, cara, uma tarde inteira falando. Mas justamente, mas era aquilo, cara. Então as minhas lembranças que eu tenho era isso. Era uma que eu não tinha dinheiro para nada. Eu me lembro que tu me emprestava, cara. Tu era o pai de todos ali, como diria o Getúlio, hein, Felipe? Mas, cara, eu lembro que tu me emprestava, assim, velho, dinheiro. Tipo, vou botar no meu cartão, depois tu me pague, eu te pagava, mas que a gurizada era, pô, cara, a gente tava ali, era tempo de colégio, né? Não tinha era todo mundo mal de grana mesmo, estudante. E, cara, eu me lembro disso, velho, que tu me dava uma força, assim, pra eu poder ir pro pai. Acho que para outros também. Fiz muito para vários, ainda bem que passou isso aí, né? Agora não me pedem mais. Não. Chega, né? É que, cara, era todo mundo guri, né? Então para responder a tua pergunta, então, voltando, então teve esses primeiros praianos que aí eu, tipo, não queria nada com nada e não é que eu não jogasse bem, mas eu continuo não jogando bem, mas agora, depois, quando eu voltei, existe mais, assim, pô, vou entrar para jogar botão, né, cara? Vou fazer meu jogo. Nunca ganhei nada, assim, expressivo, mas o meu prazer, além de estar ali com os amigos jogando botão, cara, de repente tirar ponto de um cara bom, desclassificar um cara bom, sabe? Essas zebras, assim, que acontecem no futebol, cara, esse é um dos baratos, assim, né? Tá, mas e lá, fazendo o paralelo lá em Torres, lá que tu também já teve experiência de participar lá. Cara, é outro. Eu acho que agora tá um ambiente assim. Antes a gente era muito guri, né, Felipe? Então agora mais um ambiente mais família, assim. Todo mundo já evoluiu, né, cara? Já tem essa questão assim de. Eu vejo hoje assim como para mim é mais um campeonato mesmo, é uma relação mais séria, né? Então em matéria de evento, porra, o que cresceu não tem nem o que comentar, né? O número de participantes que é hoje, a maneira que cresceu, bom, vocês mesmos que organizam aí sabem, né? Quantas pessoas ficam de fora, quantas pessoas querem jogar, né? Porque é muito conhecido, assim, o Praiano, ele é um evento conhecido na dor e não sendo na dor, entendeu? Eu lembro bem daquele episódio
que o Uau era goleiro e ele tomou uma bolada no dedo e o dedo dele ficou pendurado assim e o campeonato era no próximo fim de semana. E aí o Ismael perguntou para ele, o Ismael não perguntou para ele, ô Uau, tu vai jogar um estadual? Ô Uau, tu vai jogar não sei o que no Ipiranguinha? Não perguntou isso. Ele perguntou, ô Uau, tu vai jogar o Praiano? Quer dizer, na dor e na alegria, né? Sim, nós depois do jogo, ele um beijo pra ti também, tá, Uau? Ele com o dedo quebrado e nós rindo muito, cara. E ele, ô, meu, não ri, meu, não ri, meu, não ri. Aquele não, cara. de radialista do Uau. Sensacional. Era que Mas é que o Magro também, né, cara? Eu vim de uma escola de humor, o Magro era fumeto, né, cara? Ismael é incrível. Tá louco. Ô, Luciano, então tá, vou encerrando aqui nosso papo aqui, até o sol já tá batendo na minha cara aqui. Normalmente a gente faz as entrevistas à noite. Queria agradecer aí, cara, a tua presença. Tu é um fachão meu, cara. Um cara que eu vi crescer. Boa. Um cara que é muito engraçado, cara. O cara da tirada rápida, às vezes é um pouco passado, né? Até que a gente fica... Se a gente for contar as histórias, a gente vai ver que tinha muita coisa fora da casinha, né? Que a gente exagerava mesmo. Mas eu gosto de cara louco. Eu gosto de cara louco. Ô, cara, eu te agradeço, né, cara, sobretudo aí pelo convite. E eu quero ter a liberdade de responder uma pergunta que tu não perguntou para mim. E... Deixa eu só fechar a janela. Cara, para mim... Só um pouquinho. Deixa eu fechar a janela aqui, o sol tá batendo na minha cara. Os 5 melhores caras... Tu quer responder? A tua equipe Quero ideal responder. Seria... Eu perguntei pro Riggers, se tu tivesse que fazer a tua equipe ideal de todos os botonistas que tu viu jogar desde que tu começou a jogar gaúcho, monta aí uma equipe com 5. Então, assim, ó, Darcy, Zamorano, Noir, Celso Bial e Silvio Faleiro. São os 5 caras que eu mais gosto de jogar. Tá respondido? Claro. Beleza, cara. Legal, Luciano. Pode deixar um abraço aí para todo mundo. Calma, não é para dar o teu tchau aí, calma. Tá? Tô me despedindo ainda, continuando ali. O Luciano é um cara que eu vi começar, né? Cresci por favor. Vendo. O Bazar, a gente começou todo mundo meio junto ali, né? Embora, como ele tenha referido, a gente era um pouco mais velho, né? Coisa de, sei lá, 9, 10 anos mais velho. Mas eu era muito novo, né? Na época, tinha 20 e poucos anos, né? Uma coisa absurda. E a gente até começou um time de futebol junto, né? Ele também falou que o Botão tem muito a ver com futebol. A gente criou o Bazar Mimo lá em 94, um time que é uma referência na várzea até hoje. Existe, forte. Tem categoria veterana, uma coisa assim que tomou uma dimensão também fora do normal. E o Luciano encerrou a carreira dele de jogador no Bazar também, jogando uma partida em Bento Gonçalves, ou Garibaldi, rompeu todos os ligamentos do joelho numa entrada criminosa que ele deu, porque ele era metido a violento, nunca mais jogou. Mas então, contada essa historinha aí, queria agradecer a tua participação aí, que tu é um cara gente fina aí, passou um tempo fora do Botão, espero que tu não saia mais, e que a gente sempre possa fazer aqueles embates, né, que tu vai tentando me segurar, e daqui a pouco sobra uma e eu, pá, te cravo 1-0. E outra coisa, legal. Outra coisa, tô ouvindo o Luciano, a gente tem muito do que o Mimo representava para nós, né? Que é um cara sensacional, não só por ter um estabelecimento que era para vender coisas pro Botão, mas por toda a relação que ele tinha com a gente de liberdade, de abrir o bazar de uma forma absurda para a gente brincar, curtir e crescer lá dentro. Então, o Mimo sempre será presente, né? Embora não esteja mais entre nós, ele sempre é presente, porque onde tiver alguém jogando Botão, nós vamos falar do Mimo. Então, Luciano, brigadão e dá teu tchau aí pra galera. Cara, então é isso daí, meu. Obrigado mais uma vez, tá? Agradeço a todo mundo aí que de certa forma, né, me conhece, tudo mais. Eu talvez não seja tão demorado assim quanto vocês pensam, né, jogando Botão. Mas beleza, cara. Esse daí. Eu acho que o Mimo, né, é onde tudo começou mesmo. Para nós cara, fez parte da nossa vida, né? Então, se a gente está aqui hoje, se a gente criou
amizade, essa irmandade aí, cara, foi por causa do Mimo e onde ele quer que o Mimo esteja, eu acho que ele tá nos vendo aí e tá do lado aí de cada botonista. Valeu, Luciano. Semana que vem a gente traz outro cara aí para bater um papinho aí. Outro personagem da nossa Regra Gaúcha. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, abraço, fui!